Bom, galerinha, tudo bem aí com vocês? Bom, vamos dar continuidade a nossos conteúdos de zoologia. Hoje vamos trabalhar o segundo filo na escala evolutiva do reino animal, que é o filo dos quinidários, tá bom? Então, a gente começa a nossa aula aí com essa imagem aí, que esse vídeo, essa situação que percorreu o mundo, que foi esse registro feito com essa água viva aí passeando pelos famosos canais de Veneza, na Itália, tá certo? Então, que animais são esses? Tá? Será que eles, de certa forma, trazem algum perigo ao homem nesse contato próximo aí, para esses moradores dessa cidade? Então vejam só, os quinidários, primeiramente, eles que podem se apresentar tanto dessa maneira aí como foi mostrado no vídeo, de forma móvel, mas também tem deles que são fixos. Então, esses animais, primeiramente, essa palavra, esse termo quinidário, vem do grego quinida, que significa urtiga. Então, são animais que possuem estruturas urticantes, capazes de causar aí, até queimaduras em nível de primeiro, segundo e terceiro grau. Tá bom? Então, de certa forma, representa aí um certo perigo para banhistas, praticantes de esportes aquáticos, o contato com essas regiões dos tentáculos, onde se encontram essas estruturas que são urticantes, tá certo? Já foram catalogadas aí pelos zoólogos cerca de 11.000 espécies de quinidários. A grande maioria é marinha, ok? Existem alguns termos sinônimos aqui para, por exemplo, essa imagem aqui é da anêmona do mar. A anêmona ela é fixa, ou você pode usar o termo céssio. E no caso das algas vivas, elas são móveis ou errantes, beleza? E aqui nessa outra imagem você tem uma colônia de corais chamada de coral cérebro. Realmente parecem as dobras do órgão cérebro humano. Na verdade, que se tem uma colônia com vários indivíduos fixos que formam uma estrutura mais complexa, e que tem uma certa rigidez pelo fato de alguns quinidários secretarem uma base de calcário, formando aí as famosas estruturas chamadas de recifes de corais, beleza? Bom, o movimento, a capacidade de se deslocar no ambiente, ela surge a primeira vez aí a partir dos quinidários. Por isso que eles têm a capacidade de sair e capturar suas presas. Eles são, na sua grande maioria, são carnívoros, são predadores. A simetria deles é do tipo radial, ou seja, você pode traçar aí mais de um plano de simetria, dividindo o corpo do animal em 2, 4, 6, 8 partes simétricas, certo? Em termos de característica evolutiva, eles são diblásticos, ou seja, apresentam aí 2 folhetos embrionários durante o seu desenvolvimento, que é a ectoderme e a endoderme. Eles não têm o folheto mesodérmico. São protostômios, ou seja, o blastóporo neles dá origem à boca. Olha só, pelo fato de apresentarem os folhetos embrionários, eles são os primeiros animais a formarem tecidos. São eumetazoários, seria o sub-reino Eumetazoa, tá certo? Então representa aí a questão dos tecidos uma grande novidade, apomorfia do grupo, tá certo?
pelo fato de eles apresentarem aí, durante o desenvolvimento embrionário, a gastrulação, tá certo? Bom, você pode encontrar também os quinidários sendo chamados de selenterados, que era um termo até mais utilizado no passado. Por quê? Porque vocês viram aí que eu usei o termo protostômio, tá? Uma referência ao fato do Blastopodes originar a boca. Então é a primeira vez na escala evolutiva aqui que nós falamos da boca, tá? Eles são os primeiros animais a ter uma cavidade digestiva. Cólios significa oco, entero, intestino. São os primeiros animais a apresentarem sistema digestivo. Então veja que nós temos aí uma série de novidades evolutivas que aparecem com os quinidários. A questão da boca, da cavidade digestiva, a questão dos tecidos, o fato de apresentar a gastrulação, tá bom? Os primeiros a apresentarem aí folhetos embrionários, já que os poríferos eram ablásticos. Se a gente pegar aqui o corpo, por exemplo, aqui nós temos um outro representante conhecido dos quinidários, que são as famosas hidras. E aqui no detalhe o corpo de uma hidra, onde aqui nós temos os tentáculos, que é a região urticante desse animal. Aqui a boca, onde ocorre a entrada do alimento, e aqui nós temos essa cavidade que pode ser chamada de cavidade digestiva ou cavidade gastrovascular. Por quê? Porque esses animais eles não têm sistema circulatório, e aí a própria cavidade digestiva é que faz a distribuição dos nutrientes dele. Bom, aqui no detalhe eles apresentam aí dois tipos de tecidos, que seria a epiderme, voltada aí para o meio externo, e a gastroderme, que é essa camada que reveste a cavidade interna, a cavidade gastrovascular. E aí uma série de células aí que desempenham um papel relacionado à digestão que ocorre dentro dessa cavidade digestiva. Células enzimáticas que liberam as enzimas digestivas que vão digerir o alimento aqui nessa cavidade digestiva, e as células nutritivas, que são aquelas que vão absorver essas partículas digeridas e terminar o processo de digestão que ocorre a nível de células. E entre a epiderme e a gastroderme nós temos aí a mesogleia, que não seria um tecido, e sim uma massa gelatinosa que fica aí entre a epiderme e a gastroderme, tá bom? Bom, falando em questão de digestão, né, esses quinidários, como eles só apresentam boca, eles apresentam o que nós chamamos de sistema digestivo incompleto, ou seja, só tem boca, tá? Professor, e o que seria o sistema digestivo completo? Na escala evolutiva, ele vai aparecer a primeira vez com os nematelmintos, e o fato de ser completo é por apresentar boca e ânus. E qual seria a desvantagem de um animal que só tem boca, não tem um ânus? É porque como a entrada e a saída das partículas não digeridas é pelo mesmo local, eles têm que dar uma paradinha para poder expelir as partículas que não foram digeridas. Então, de certa forma, eles não têm como ficar se alimentando de forma contínua, como outros animais que têm uma porta de entrada e uma porta de saída para as partículas não digeríveis. Como eu falei para vocês, a digestão deles ocorre nessa cavidade gastrovascular, ou seja, a digestão ela é extra, mas ela termina naquelas células nutritivas de forma intracelular, com o papel ali dos lisossomos para fazer essa digestão dentro das células, tá bom? Bom, em relação à respiração e à excreção, ela é toda feita por difusão, tá certo? A partir das próprias células. O corpo do animal ele é responsável por captar esse oxigênio e por excretar no meio
o seu resíduo metabólico nitrogenado, que é a amônia, que é a principal excreta dos seres aquáticos. Não tem sistema circulatório, como eu falei para vocês. Quem faz esse papel de circulação é a própria cavidade gastrovascular. E é a primeira vez também, mais uma apomorfia no grupo, em que aparece o sistema nervoso, aparece neurônio. Só que esse sistema neurônio e células sensoriais, eles não têm um núcleo de comando, um centro de comando, tá certo? Ele não há uma cefalização nesses animais, não há um centro de comando, um sistema nervoso central. Então, nesse caso, nós classificamos esse sistema nervoso como sistema nervoso difuso, onde aqui no detalhe da figura nós temos o corpo do animal e uma rede de neurônios conectados aí através de sinapses, tá certo? Lá pelos axônios e os dendritos, e ele se encontra assim de forma difusa no corpo do animal, na região aqui da mesogleia, é onde ficam as células nervosas, os neurônios, e em contato com o meio externo nós temos aí células sensoriais, tá certo? Que captam aí, por exemplo, vibrações na água, como os estatocistos. Essas vibrações podem orientar, por exemplo, o predador, um quinidário predador na captura da sua presa, ou mesmo dele fugir, tá? Ele fugir ali do seu predador natural. Outra coisa também é que esses quinidários, eles não apresentam células musculares, tá certo? Eles não têm dentro do seu corpo uma estrutura esquelética, por isso que eles têm esse aspecto mole e gelatinoso, tá certo? Com exceção daqueles que secretam uma carapaça de calcário na sua base, como ocorre, por exemplo, com os corais, tá bom? Bom, mas, professor, como eles desenvolvem movimento, tá? Como é que eles fazem isso se eles não têm células musculares? Que tá, eles têm células especializadas, modificadas, células epiteliais modificadas, que são capazes de se contrair e gerar esse movimento característico aí dos quinidários, coisa que eu vou mostrar um pouquinho mais na frente. Bom, como eu falei para vocês, já há formação de tecidos no corpo desse animal. Aqui você tem o corte de um estágio do quinidário, que é o estágio de medusa, e esse outro aqui no estágio de pólipo. Professor, o que é isso? Olha, os quinidários, eles são muito conhecidos por alternar formas. Uma forma fixa, que nós chamamos de pólipo, e uma forma móvel, que nós chamamos de medusa. Então aqui ele está mostrando a região da boca, tá? Que nós chamamos de região oral, no corpo de uma medusa, e aqui a boca, tá? Que fica ali voltada para o ambiente, já que os pólipos são fixos, essa parte aqui da base dele fica em contato com o substrato, e aqui nós temos a boca. E os tentáculos, que é onde tem as células especializadas em liberar uma toxina, uma neurotoxina paralisante, ao mesmo tempo irritante na pele dos animais, tá? Onde tem filamentos chamados de nematocistos, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Bom, e aqui você tem os dois tecidos principais. Por fora nós temos a epiderme, tanto no estágio de pólipo quanto no estágio de medusa. Revestindo a cavidade digestiva nós temos a gastoderme, e no meio das duas nós temos essa massa gelatinosa chamada de mesogleia. Bom, as principais células, a célula-chefe dos quinidários são os quinidócitos, também chamados de quinidoblastos. Eles ficam na região dos tentáculos, que é a parte urticante. Por exemplo, aqui numa água viva, na forma medusoide dela, nessa região aqui onde
nós temos uma espécie de cápsula protetora. Aqui você não encontra aqui essas células urticantes, elas são encontradas na região dos tentáculos. E essas células são chamadas de quinidoblastos, são células igual a outras. Aqui no detalhe você vê aqui que é uma célula nucleada e ela possui uma organela celular que é desenvolvida a partir do complexo de Golgi, que é o nematocisto. Esse nematocisto ele consiste de espinhos e um filamento, tá certo? E ele é que é capaz de inocular através desses seus espinhos que cortam a pele do animal, e aí eles liberam uma neurotoxina que pode levar desde a paralisia da presa, ficar parada, para facilitar a sua captura, ou causar uma forte irritação na pele. Tá bom? Então, como é que acontece? Aqui você tem o quinidócito com o filamento que está lá, está contraído ali dentro da célula. Isso vai disparar esse filamento no momento que há o contato com o chamado quinidocílio, que é uma espécie aí de gatilho, que quando o corpo do animal bate aqui no quinidocílio, ele solta esse filamento numa velocidade até considerável e injeta essa neurotoxina aí no corpo do animal. Tá bom? Olha só, nesse videozinho aqui, a gente é capaz de ver aí o lançamento aí desses nematocistos, esses filamentos, ó, bem rápido, tá? Onde o contato com essas células aqui, os quinidoblastos, aqui em verde são os quinidoblastos. Vou mostrar aí novamente, aqui são os quinidoblastos. E aí o contato faz com que eles disparem esse filamento, que é o que vai provocar aí essas reações urticantes com queimaduras aí em banhistas. Bom, normalmente nesses períodos onde as praias são invadidas aí pelos banhistas no período de férias, muitas vezes essas águas vivas elas se aproximam ali da região da costa em busca de alimento, eles são predadores, e aí pode provocar aí alguns acidentes com surfistas, com banhistas ou outros praticantes de esportes náuticos. Beleza? Então essa é a célula-chave dos quinidoblastos, os quinidoblastos, que são a célula responsável por dar nome ao grupo, que é o grupo dos quinidários. Nós temos também outras células especiais encontradas aí no corpo dos quinidários, tá? Aqui novamente aqui o detalhe de uma hidra, onde você tem aqui a cavidade gastrovascular, e aqui ele faz uma ampliação, mostrando aqui a parte voltada para o meio externo e aqui a voltada para o meio interno. Então aqui você tem uma série de células, novamente aqui os quinidoblastos, que são as células urticantes. Você tem as células sensoriais, que captam aqui mudanças no ambiente, mudanças de temperatura, de salinidade também, vibrações na água. Nós temos as chamadas, essas daqui pequenininhas, são as células intersticiais, são células tronco, ou seja, capazes de regenerar os demais tecidos, as demais células, são células precursoras de todas as outras células. E aqui nós temos as células que eu falei para vocês, as células epitélio musculares, que são células modificadas com a capacidade de contração. Tá bom? Bom, aqui nós temos a mesogleia, onde fica a rede de células nervosas conectadas aí através dos seus prolongamentos. E revestindo aqui a cavidade gastrovascular, nós temos as células musculares digestivas e as células glandulares. As glandulares liberam as enzimas digestivas, realizando a digestão extracelular, e essas musculares digestivas elas vão fagocitar essas partículas e terminar o processo de maneira intracelular. Bom, a classificação dos quinidários, como nós estamos falando de filo, ela se dá em classes. Só que o critério de
utilizado aqui tem a ver com o processo reprodutivo, ciclo reprodutivo desses grupos. Então, nós vamos utilizar aqui, adotar a classificação do livro de vocês, que divide aí o filo dos quinidários em 5 classes, mas em algumas questões que vocês podem encontrar aí nas listas disponíveis na internet, vocês podem ver a classificação só em 3 classes, ou em alguns outros livros mais antigos de biologia. Por quê? Porque algumas dessas classes elas foram desmembradas, fazendo surgir essas duas outras, tá? Essas duas outras classes. Eu vou mostrar aqui a classificação mais completa para vocês. E ela tem como critério, como eu falei para vocês, o fato dos quinidários alternarem nas formas de pólipo e de medusa, ela leva isso em consideração. Por exemplo, a classe hidrozoa, que é a dos hidrozoários, os indivíduos aqui eles vão apresentar metagênese, alternância de gerações, só que a fase predominante no ciclo dele ele passa mais tempo na fase de pólipo. É o que acontece, por exemplo, com a obelia, ou obélia, como alguns falam. Então vejam só, aqui é a fase medusoide da obélia, que é a fase de pólipo. Na verdade, ela forma uma colônia de pólipos. E é o que acontece, ela passa mais tempo nessa fase aqui de pólipo, por isso que ela é classificada aí como um hidrozoário, a obelia. E aqui a fase de pólipo é a fase assexuada, onde ela vai fazer o brotamento. Elas também fazem, os quinidários, assim como as esponjas, também fazem brotamento. E esses brotos que são soltos sofrem a metamorfose, originando aí medusas, a fase medusoide. Só que elas são transitórias. Assim que elas se reproduzem, elas morrem. Então você tem aqui medusas masculinas e medusas femininas, porque os quinidários, a maioria deles são dioicos, mas também tem espécies hermafroditas. E aí é liberado aí o espermatozoide, tá? Que vai fecundar o óvulo. Em muitas espécies essa fecundação é externa, em outras espécies essa fecundação ela vai ser interna. No caso aqui em particular da obelia, essa fecundação ela é externa, originando em um zigoto que forma uma larva, a larva plânula, que é a larva característica dos quinidários. Essa larva se fixa a um substrato e vai sofrer uma metamorfose, originando aí a fase de pólipo. Tá bom? Então vejam só, nesse ciclo aqui, a maior parte do ciclo de vida da obelia ela passa na fase de pólipo, por isso que ela é classificada como hidrozoa. Nós temos outros aí, como por exemplo as caravelas, que pertencem ao gênero Physalia. As caravelas são muito conhecidas no mundo por terem esse flutuador e aqui embaixo os tentáculos. E aqui nós identificamos nessa região que fica submersa três tipos celulares ou 3 tipos de indivíduos, porque a caravela é considerada também uma colônia, tá, de hidrozoários. Então nós temos os indivíduos chamados de gonozoides, que são responsáveis pela reprodução. Nessa região também ficam os gastrozoides, responsáveis pela digestão do alimento. E nós temos os dactilozoides, que são responsáveis aí pela captura das presas. Tá bom? E isso aqui navega aí por quilômetros nos mares. Aqui é um tipo particular de colônia de hidrozoário chamado de porpita, que é tipo um tipo de caravela, tá? Veja que ela tem aí uma coloração, aliás, os quinidários possuem uma coloração belíssima, tá certo? E aí eles ficam fazendo esse movimento com seus tentáculos, que na realidade são os dactilozoides, uma colônia de hidrozoários, e aqui nessa região do flutuador, tá?
Normalmente nessa região do flutuador você não encontra essas células urticantes, os chamados quinidoblastos. Uma exceção aqui nesse grupo dos hidrozoários são as próprias hidras, que dão nome ao grupo. Elas não sofrem metagênese, tá certo? Por quê? Porque elas não precisam de dois ciclos, elas não têm dentro do mesmo ciclo o processo sexuado e o processo assexuado. Então, elas fazem reprodução assexuada ou elas fazem reprodução sexuada, mas nunca dentro do mesmo ciclo. Então, a hidra pode formar brotinhos, que é o brotamento, que é um processo assexuado, ou pode liberar gametas, tá? E aí nós temos o processo de fecundação, que origina aí o embrião, né? Origina um pequeno pólipo que se fixa, tá bom? Então, você tem aí dois tipos de reprodução, mas elas não coincidem no mesmo ciclo. E outra diferença das hidras em relação aos outros hidrozoários é que a hidra, mesmo ela sendo na fase de pólipo, ela é capaz de executar alguns movimentos, né? Ela vira aí cambalhotas e isso ajuda ela a mudar de ambiente, favorecendo o processo de captura, aumentando aí captura de alimento, aumentando aí o seu nicho ecológico. Bom, a classe Scyphozoa, ela também vai apresentar metagênese, só que a fase predominante do ciclo é a fase de medusa, que é o que acontece aí com a Aurelia ou Aurélia, como alguns fazem. Então, esse quinidário passa mais tempo na fase de medusa, e a fase transitória aqui vai ser a fase de pólipo, tá bom? Então vejam só, a fase de medusa é responsável por produzir aí os gametas, também é uma espécie de oica. Aqui nesse caso a Aurelia, a fecundação dela é interna, tá bom? Onde sai uma larvazinha chamada de plândula, do mesmo jeito que vira o estágio de pólipo. E aqui o estágio de pólipo dela, os últimos segmentos aqui, eles vão pouco a pouco se soltando, liberando aí as chamadas éfiras, que são medusas jovens ainda. E esse processo aqui de reprodução assexuada é chamado de estrobilização, que é característico aqui dos Scyphozoários. E essas éfiras vão se soltando até se acabar aqui e esse estágio ele regride, tá bom? Então, a Aurelia aí, ela também apresenta metagênese. A diferença da metagênese dos quinidários para a das plantas é que, no caso das plantas, a meiose nelas é espórica e você tem um indivíduo que é haploide e outro que é diploide. E aqui não. Os dois estágios, tanto de pólipo quanto de medusa, eles são estágios diploides. Por quê? Porque o ciclo delas é o ciclo diplonte e a meiose é gamética. Bom, esse videozinho aqui é para mostrar uma espécie de Scyphozoário conhecido como água-viva ovo frito, pela semelhança dela, né, com aí um ovo frito mesmo, tá bom? Cai no campo da curiosidade para vocês. Bom, essa classe 2 Scyphozoários, ela se desmembrou, tá? Na classe dos cubozoários, que têm características muito parecidas, também sofrem metagênese, também tem como fase dominante a fase de medusa, só que a forma das medusas, em vez de serem semilunares, como no caso dos Scyphozoários, é na forma cúbica, como se fosse aqui a forma de um sino. Isso que são chamados de cubomedusa. Então, essa classe cubozoa é um desmembramento dos Scyphozoários, beleza? Bom, nós temos a classe Anthozoa. Esses não têm metagênese, e só tem estágio de pólipo, que é o caso das anêmonas do mar, tá bom? E é o caso dos corais, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre eles. Bom, e aqui na imagem você pode ver a extensa biodiversidade
que existe nos corais. Bom, e a última classe aí é a classe Staurozoa, tá bom? Que foi criada recentemente a partir da descoberta aí desses indivíduos que também não tem metagênese, só tem estágio de medusa, e as medusas deles são fixas. São medusas fixas e extremamente pequenas, de 1 centímetro de comprimento, como é o caso dessa aqui encontrada no Brasil, que é a Quichoneia corbini, tá? Cabendo aí na ponta de um dedo, tá bom? Então essa seria a classe Staurozoa, que não tem metagênese, só que só tem fase de medusa e as medusas são fixas. Bom, falando aí dos corais, o que acontece? Mais um efeito do processo do agravamento da liberação da queima de combustíveis fósseis. Esse gás carbônico, ao entrar na água, reagir com a água, ele forma ácido carbônico. Então, o excesso de queimadas, de liberação de gás carbônico, está tornando os mares cada vez mais ácidos, cada vez com mais ácido carbônico. E esse ácido carbônico, ele se decompõe em íons hidrogênios e íons bicarbonatos, que também se decompõem em hidrogênios e íons carbonatos. Ou seja, o aumento da quantidade de H+ livre aumenta a acidez da água dos mares. Isso é ruim por quê? Porque essa acidez vai desagregar aí indivíduos que têm calcário no seu esqueleto, no seu substrato. É o caso, por exemplo, da concha de moluscos, é o caso, por exemplo, dos recifes de corais. Então isso destrói os recifes de corais, esse aumento na acidez dos mares. E essa mudança na acidez, assim como a elevação da temperatura dos mares, entre outros efeitos, o excesso de lixo orgânico, faz com que venha acontecendo um processo que aparece muito hoje nas questões, que é o branqueamento dos corais. Então, olha só, os corais, eles estabelecem uma simbiose com algas, que pode ser do grupo dos dinoflagelados ou algas verdes, chamado de zooxantelas ou zooclorelas. Essas algas vivem em simbiose com os corais, vão ajudando ali os corais, porque são algas, fazem fotossíntese, produzem matéria orgânica. Em contrapartida, os corais, por terem estruturas urticantes, protegem essas algas dos predadores, dos animais que se alimentam de algas. Tá bom? Então, isso é importante, porque essa presença dessas algas também atrai consumidores para... Ou seja, você tem toda uma cadeia alimentar estabelecida aí nos recifes de corais, onde você tem a famosa barreira australiana de corais, que representa aí o segundo ambiente de maior biodiversidade do mundo, perdendo aí para a floresta amazônica, as florestas tropicais. E aí o que acontece? Com essas alterações na água, de acidez, de elevação de temperatura, esses corais eles meio que expulsam essas zooxantelas, elas são expulsas. E aí, pelo fato dessas algas terem pigmentos, os corais, eles, com a saída das zooxantelas, eles ficam esbranquiçados e acabam morrendo. Tá bom? Muitas vezes outras algas podem formar uma espécie de lodo aqui em cima desses corais brancos. Ou seja, isso é ruim porque isso provoca perda de biodiversidade. Tá certo? Então, esse vídeo aqui mostra algumas ações de algumas ONGs de recuperação aí de áreas onde ocorreu esse branqueamento dos corais, tá? Olha aqui, você tem aqui todos os corais mortos, e aí é colocado substratos para que outros corais se fixem, e aí volta a ter o colorido característico dos recifes, e aí isso gera e atrai toda aí uma cadeia alimentar para o ambiente. Novamente aqui os corais esbranquiçados, aqui são colocados substratos, tá? E aí se desenvolve aí novos corais, né? Muitas vezes eles afundam navios para que sirvam de substrato aí para esses novos corais que irão se formar. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só.
E na próxima aula a gente vai fazer umas questõezinhas com vocês. Tchau, um abraço.